Vamos lá iniciar mais uma etapa e agora a incerteza de medição do tipo A. Essa incerteza de medição, ela tem uma particularidade muito interessante. Por que interessante, Joel? Porque ela avalia principalmente os dados estatísticos dentro de um sistema de medição. Ou seja, aqui está. A avaliação da incerteza de medição é estatística, particularmente só estatística. Ou seja, você olha a coleta de dados que você tem dentro do seu sistema. Primeiro, por 3 medições, por 4 medições, por 5 medições ou mais. Ou seja, 3 medições é muito comum na maioria das calibrações que nós temos dos instrumentos. 4 medições, particularmente na área de pressão. 5 medições em torque e balança. São exigidos esses números de medições justamente para poder compor a característica normativa. Ou seja, eu tenho que estabelecer um critério para poder fazer a coleta de dados. Feito isso, eu coloco simplesmente na fórmula, que a fórmula é essa daqui, ó. A incerteza do tipo A é igual ao desvio padrão S ou sigma, como está dizendo aqui na descrição, ó. Sigma ou S, depende muito da literatura e principalmente seria interessante vocês se habituarem com N simbologias, justamente para poder facilitar quando você fizer uma leitura do ISUGAN, quando estiver fazendo a leitura do EA 4/02. Ou seja, esse hábito de vocês lerem fórmulas de diversas simbologias podem significar a mesma coisa na hora de fazer o cálculo, ok? E aqui, ó, por último, eu tenho um N, número de observações. O número de observações pode ser o número de medição, o número de elementos, ou outra característica relacionada à medição, ou à coleta de dados, como queiram, ou como é melhor para você desenvolver essa característica de análise. Um outro ponto que nós levamos em consideração seria o seguinte: essa expressão da incerteza do tipo A, ela tem uma ligação diretamente com a curva normal, que nós vimos lá na estatística descritiva. Automaticamente, esse comportamento é devido aos 5 pontos que nós já vimos, né? Procedimento, meio ambiente, que é o ambiente onde você está calibrando, o padrão que você está utilizando, o instrumento que você está calibrando, principalmente quem está calibrando. Tá? E esses pontos nós não abrimos mão, principalmente para um resultado confiável, ok? Na sequência, como que funcionam essas fórmulas? Ou seja, a incerteza do tipo é o desvio padrão. Para chegar no desvio padrão, eu preciso primeiramente calcular a média. A média eu calculo por essa fórmula, sabendo que o N vale 3, ou 4, ou 5, ou mais. Particularmente, menos que 3, o valor não tem uma robustez significativa. Ou seja, o Excel ou algumas calculadoras, eles conseguem calcular com 2 medições. Com uma, não. Com uma, particularmente, ela não tem um valor significativo, tá? Então, primeiramente, eu coloquei um exemplo simples para 3 medições, que vai seguir o exemplo a seguir, né? Na próxima apresentação nós vamos fazer isso. Ou seja, x1, x2 e x3 dividido por 3. Por que por 3? Porque eu tenho 3 valores aqui em cima, determinados. Na sequência, o desvio padrão é aplicado essa fórmula aqui, ó. Entre parênteses, x1 menos média, x2 menos média, x3 menos média. E tudo isso eu faço uma somatória quadrática. Por que quadrática? Porque às vezes você tem
valores de x1, x2, x3 negativos. Quando eu elevo ao quadrado, ele fica positivo. E divido por n-1, que é a amostra. Como nós vimos lá na estatística descritiva, esse n-1 é para a amostra, nunca para a população. Ok? Na sequência, temos um exemplo. Esse exemplo é excelente para nós. Nós temos aqui uma referência de 50, sem me preocupar com a unidade de grandeza. Poderia ser milímetro, poderia ser temperatura, poderia ser impressão, em bar, por exemplo. Poderia ser qualquer outra dimensão, 50 Nm, não sei. Use o seu dia a dia para poder fazer essa aplicação. E aqui nós temos aqui x1, x2 e x3 como exemplo. Automaticamente, quando você vai calcular a média, o valor final vai ser esse daqui, ó. Então, substitua os valores de x1, x2 e x3 e dividam por n. Certamente você vai encontrar esse valor. Certamente. Utilizem essas calculadoras que vocês podem baixar no seu celular. Ou ainda, vamos fazer isso no celular. Olha aqui. Temos um celular aqui. Aqui você tem a calculadora normal. E se você deitar a calculadora, ela se transforma numa científica. Já sei. Aqui alguém mexeu. Uma criança de 10 anos mexeu. E olha aqui, ó. Nós temos uma calculadora científica. Ou seja, utilize o seu meio. Utilize o meio que você tem para poder equacionar os valores que temos aqui como exemplo. Ou seja, aqui eu substituo, vou achar essa média. Logo em seguida, para achar o desvio padrão, eu substituo x1 menos a média que eu acabei de calcular, ou você pode calcular aqui. Tentem achar esses valores, tanto da média quanto do desvio padrão. Por quê? Isso vai te ajudar lá na frente. E outra, você começa a se habituar com esses cálculos que vão exigir de você um entendimento um pouquinho mais apurado, um pouquinho mais direcionado, principalmente para achar a incerteza expandida, que lá no final ela tem um pouquinho de trabalho, ok? E automaticamente aqui, ó, depois do desvio padrão, facilita muito eu vir para essa fórmula, que é aqui, ó, desvio padrão sobre raiz de n. Na hora que eu substituir os valores, n vale 3, que são 3 medições aqui, ó, x1, x2 e x3. Substituindo vai me dar esse valor aqui, ó, 0,000335. Se não der esse valor, você entra em contato comigo. Automaticamente, se der esse valor, você está no caminho certo. Utilizem ou essas fórmulas aqui, esses apps aqui. Minha sugestão, que está facilitando muito o trabalho de muitos participantes presencial, é o Photomath. Essa daqui você coloca a expressão corretamente e tira a foto. Ela já te dá o resultado. Ou seja, você não precisa ficar fazendo cálculo. Só que você tem que montar a expressão do jeito que está aqui, ó. Do jeito que está aqui. Só que com valores. Por favor, hein? Fazendo isso, ou seja, na hora que eu pegar essa expressão aqui, ó, por exemplo, 0,00058 dividido por raiz de 3, ele já vai me dar esse valor na Photomath. Então ela sai na frente de qualquer uma das outras calculadoras que estão em amarelo aqui, ok? Feito isso, mais um exemplo. Só que agora vocês vão parar o curso, dá uma paradinha no curso. Pega a sua calculadora, faça esse exemplo. Se você achar esses valores aqui que já estão gabaritados, show de bola. Só que aqui nós colocamos na área dimensional para facilitar esse entendimento. No anterior, naquele exemplo demonstrativo da fórmula, não tinha esse foco. Aqui a gente já tem. Poderia ser grau Celsius? Poderia. Poderia ser Newton metro?
uma unidade de grandeza em torque? Poderia. Poderia ser 120 bar? Sem dúvida. Usem o dia a dia de vocês. Identifique esses valores de média, desvio padrão e certeiro tipo A e vocês saíram na frente. E lá no final, teremos agora uma mão na massa, como falamos. Esse mão na massa vai ajudar vocês a irem mais adiante, ok? E na sequência vocês podem baixar os exercícios que tem também para vocês praticarem o cálculo da incerteza tipo A. Ok? Vamos lá? Vamos fechar? Está aqui o exercício. Ok? Façam esse exercício, por favor. Não sigam à frente por conta desses exercícios serem ponto-chave para a sequência desse curso. Ok? E aqui, particularmente, nós concluímos o nosso curso. Vamos lá? Tentem fazer. Vai dar tudo certo aí, vocês vão se dar muito bem. Ok? Abraço. Fui.